Já sabem, né, o que falarei. Acertaram. Para darem likes aqui no nosso vídeo e nos outros ainda não likearam, se inscreverem no canal, comentarem principalmente esta reflexão aqui e compartilharem este vídeo. Precisamos aumentar a fervura deste debate em nosso país. Esse debate é de nossa obrigação promovê-lo. Então compartilhem esse vídeo, por favor. E também lembrem-se de dar a colaboração que puderem, depositando neste e-mail que passa aqui, domorvandila@gmail.com, que é o mesmo do Pix, para o qual eu peço o apoio de vocês, a colaboração de vocês. Indispensável, necessária e urgente nesta luta que precisamos fazer juntas, com a participação de vocês. Todos sabemos, e as pessoas mais sensíveis, mais amorosas para com a nossa pátria, amor patriótico verdadeiro, não fascista, não neoliberal, não entreguista, não subserviente do imperialismo, que sofremos solavancos desde há muito tempo e sempre na história desse país embranquecido, esse país escravocrata, este país modelado depois pelo capitalismo. Os solavancos a que me referirei aqui, que aceleraram os corações em todo o país, começaram pelo resultado das eleições de 2022, depois o segundo solavanco, que nos sacudiu a todos e a todas, principalmente a nós, outros e outras que somos decentes brasileiros e brasileiras, foi no dia 8 de janeiro de 2023, com a intentona fascista no golpe que ofereceram ao país, com seu recém-presidente eleito, seu recém-vice-presidente, ambos empossados na direção do nosso país, da nossa república. E eu diria que um outro solavanco muito forte foi esse das investigações da Polícia Federal e da denúncia oferecida à Promotoria Geral do país. Pois bem, esse último solavanco como que contemplou com muito mais precipitações cardíacas tudo o que se sabia sobre os solavancos anteriores. Cujos sigilos foram abertos ao povo brasileiro pelo ministro Alexandre de Moraes, este solavanco é revestido de cretinice, é revestido de falta de vergonha ao mais alto grau, é revestido de surpresas pelos agentes que participaram dessa tentativa de golpe, com previsão de assassinatos, como se viu, como se sabe, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para colocar caos completo no país, justificando o recrudescimento do golpe que eles organizaram. O que interessa agora aqui não é comentar o fracasso ou comentar precisamente algumas personagens desse golpe,
Mas a anistia. Antes já havia um clamor nacional com movimentação no Congresso em favor de uma tal de anistia. Anistia para Jair Bolsonaro, o inelegível, conquistar essas condições políticas para disputar nova candidatura à presidência da República em 2026. Anistia aos chinelões, à chinelaria, aos bagrinhos, aos infelizes, às buchas de canhão, aos manipulados, aos que serviram de boi de piranha para o golpe e que estão presos na Papuda e em outros presídios do país. Outros se escafederam, outros fugiram do Brasil e outros ainda serão processados, julgados e condenados. A surpresa também, não somente com os que se misturaram lá, com o apoio de amplos setores da sociedade fundamentalista, pró-fascista, como Silas Malafaia, que apoiou, e tantos outros que vieram a público, da mesma órbita apodrecida dessa decadente igreja, dessa decadente falsa fé, dessa decadente religiosidade que pede uma coisa para Deus e participa de crimes patrióticos, crimes judiciais, crimes constitucionais, afrontando a tudo e a todos em nosso país. Agora apareceram aqui 3 padres nesse relatório último da Polícia Federal. Não é surpresa, na verdade, para mim não surpreende. A lista composta por esses 3 é apenas também de algumas cabeças de chave. Mas há muitos outros padres, bispos, inclusive aqui no interior do estado de Goiás, onde eu estou, cardeais, lá nas paróquias, agentes de pastorais, nas catedrais, gente levantando os gritos e berros contra o que é o verdadeiro evangelho, contra o que é a verdadeira fé, com seu conteúdo social, com seus relacionamentos políticos, com os movimentos sociais, etc. Tem muita gente ainda para pegar nos arraiais das igrejas, inclusive da que se julga mais poderosa Igreja Católica Romana. Os 3 padres que já vinham fazendo um trabalho acompanhado, e eu já conhecia, como por exemplo, esse padre Paulo Ricardo, que tirou fotos ao lado de Carvalho, empunhando um fuzil, mostrando a sua alma terrorista, mostrando simbolicamente o quanto odeia, fora aquela sua lábia de pseudo-formador social, sociológico, filosófico, teológico, etc. e tal, de grande parte do rebanho fanático e golpista de nosso país. Pois o seu Ricardo, Paulo Ricardo, está no meio de tudo isso. Este Ricardo, como acho que o segundo nome dele, me lembra de outro Ricardo, golpista também, maçônico, que fazem parte desse mesmo bolo. Seu Paulo Ricardo estava lá na lista está lá na lista da Polícia Federal como golpista, como alimentador do golpismo. E também o padre Genésio Lamounier, famoso Genésio Lamounier, que se mistura aos trabalhadores e trabalhadoras para enganar, para semear o ódio, semear o fascismo, o fundamentalismo, esse discurso nojento contra os direitos de LGBTQIA+, os direitos das mulheres, os direitos dos negros e negras, os direitos dos povos originários. Lá está o seu Genésio Lamounier, na lista da Polícia Federal,
como um dos apoiadores religiosos do golpe. E também o padre José Eduardo. José Eduardo. Igualmente golpista. Um deles, agora não me lembro qual, chegou até a preparar uma oração do golpe para abençoar, na verdade, amaldiçoar Jair Bolsonaro, para ele um mito. Amaldiçoar em nome, com uma pecha, com um título, com um símbolo chamado de bênção também, os generais golpistas, sanguinários, originários lá da ditadura terrorista, da ditadura fascista, nazista, que prendeu, torturou, matou, sumiu milhares e milhares de brasileiros e de brasileiras desse país. Lá está o seu José Eduardo, ao lado dos outros dois e de outros anônimos, inclusive, como disse e repito, bispos, cardeais, agentes pastorais. Agora, então, eles gritam por anistia. E argumentam que isto é um direito deles. Também de que já se perdoou terroristas, sequestradores de aviões, enfim, quem estourou pontes e tal, se referindo ao trabalho da resistência de muitos mártires desse país, que enfrentaram e tiveram, segundo a avaliação deles, que enfrentar de armas em punho, sim, o fascismo encastelado na ditadura imperialista militar, justificando aquele trabalho, aquela militância, aquela combatividade que gerou mártires, que eles também têm direito, sem falar nos seus erros, sem falar na intentona assassina e já ensanguentadamente genocida. Não se justificam, não buscam o perdão, mas uma anistia oficial para saírem por aí de novo a praticar golpes. Eles proclamam, eles choram, eles apelam ao coração do presidente Lula por indulto agora, nesse Natal comercial. Não há como concedermos anistia. O povo não deve abraçar esta bandeira golpista, que deu uma pausa agora no Congresso Nacional, porque eles têm que defender lá o orçamento secreto, o PIX secreto, o PIX da corrupção, o orçamento que deu fôlego para a vitória da direita agora nas câmaras e prefeituras municipais. Então lá nessa briga toda eles deram uma pausa, deixando a tal de anistia para os golpistas, para os bandidos, para os sanguinários, que juntamente com Bolsonaro diziam que precisavam matar 30 mil pessoas, e já mataram 700 mil pessoas com a Covid, e matariam se golpeassem o país as outras 30 mil, provavelmente, inclusive eu, certamente, e tantos outros que nos assistem aqui. Então, anistia para criminosos, para organizações criminosas, para sanguinários, para machistas, para terroristas, para branquelos que se orgulham da branquidão colonialista, não tem lugar, não há lugar para anistia. Ah, não, mas em 79 houve anistia. Houve anistia de parte a parte, porque a avaliação política naquele momento era de que a anistia seria uma pacificação do país profundamente ferido pelo nazismo instalado na ditadura militar. Há quem diga que aquilo foi um erro, porque acabou por encobrir os crimes dos assassinos, torturadores, dos alcaguetes, dedos duros, dos que
submeter o país de joelhos aos interesses internacionais. Fato é que aquela anistia cometeu um grande erro, sim, porque ela deveria ser acompanhada pelo que aconteceu depois da Constituinte, na mobilização do povo brasileiro, no levante do povo brasileiro para avançar politicamente, avançar socialmente, avançar com a participação do povo como sujeito da construção do país. Mas não, aí cada partido de esquerda foi organizar cartorialmente o seu partido. Passaram a brigar uns com os outros, a ofender uns aos outros. E depois a disputar eleições, concentrando as suas atividades partidárias e políticas nas campanhas eleitorais, depois nos parlamentos e nos executivos, e abandonaram o povo. Grande erro da anistia foi este em 79. Deixou espaços que foram ocupados pelos terroristas, pelos fascistas, pelos fundamentalistas, como esses padrecos aqui, fazerem o seu serviço sujo. Então, anistia não. Anistia jamais. A anistia é absolutamente insuportável. É passar pano nos crimes desses bandidos, desses terroristas. É deixar espaço aberto para que logo ali, na primeira oportunidade, façam o que era sua intenção fazer agora e matem presidentes, vice-presidentes, ministros, tudo no plural, e desçam a rampa matando milhares de outras pessoas. Agora, com isso, tendo as Forças Armadas, as polícias estaduais e municipais como suas auxiliares na prática desses crimes. Anistia, não. A anistia, jamais. A anistia é incolocável até mesmo no debate. A anistia deve ser negada como argumentação. Não há argumentação para defender a anistia. Há que enfrentá-la com todas as forças, mas atenção, com as forças do povo. O povo, esse ilustre abandonado, esse povo que elegeu um presidente da República, um programa de ação, uma plataforma política e econômica a ser aplicada por este governo que o povo elegeu, mas que encontra dificuldade exatamente por aqueles que querem anistia para fascistas. E aí se inclui o mercado. Uma pesquisa pela Quest acabou de ser feita mostrando que a grande maioria dos componentes, dos agentes do mercado, aqueles dos esgotos, aqueles que se escondem no anonimato, aqueles que se escondem por trás dos seus computadores manipulando a economia, aqueles que se escondem por trás do atual Banco Central, aqueles que se escondem por detrás dos bancos da Faria Lima, estes preferiam Bolsonaro. A pesquisa disse isso. E se caso Bolsonaro não passar, Ronaldo Caiado, o fundador da UDR, que matou Chico Mendes, que matou Irmão Dorothy, que matou padres, que matou pastores, que matou agentes pastorais, que matou militantes do MST, que matou lideranças que querem a reforma agrária e lutam por ela na prática, que vem matando um monte de gente. A UDR é essa, e o seu Ronaldo Caiado tem na testa escrito uma placa lamentavelmente luminosa: UDR, União Ruralista Democrática, que de união só tem de bandidos, de ruralista, muita gente que expulsa camponeses, que expulsa poceiros, que expulsa meeiros, que expulsa trabalhadores para passar em miséria nas grandes cidades e também nas médias e pequenas. Miséria, pobreza, aumentar os moradores e moradoras em condições de rua. Este Caiado recebeu do empresariado nacional, do sistema financeiro,
dos endinheirados, dos poderosos, 93% de preferência, caso o Bozo não seja o destinado a disputar a eleição. É para isso que serve a anistia. É para isso que eles querem anistia. Para destruir o que nós vimos conquistando suadamente como país livre, país independente, país soberano, país do povo brasileiro, país compartilhado com a classe trabalhadora que produz aqui. É para isso que querem anistia. Anistia não. Anistia para esse projeto, jamais. Anistia para o derramamento de sangue para martirizar os heróis e as heroínas? Não, jamais. Mas, bispo, tu não és cristão? Tu não és um bispo cristão? Esse teu dom significa que tu és um bispo, um prelado cristão? Sim, senhores e senhoras, eu sou. Não ostento essas titulações a serviço da burguesia, a serviço da dominação, mas eu sou. Eu sou um bispo profético, eu sou um bispo pastoral, sou um bispo que ama o povo. Portanto, se isto que eles querem, que é anistia contra o povo, evidentemente que eu me coloco ao lado do povo, a favor do povo, contra a anistia. Perdão, sim, mas atenção, perdão não é passar as mãos nas cabeças dos criminosos, dos assassinos, dos genocidas, dos que têm história sangrenta nos seus currículos. Perdão é a recuperação das pessoas. Elas precisam pedir o perdão, elas precisam buscar o perdão. O perdão enquanto inundação transformativa e revolucionária das consciências, das personalidades, do caráter, da subjetividade das pessoas. Fora isso, não há perdão. A anistia não carrega perdão. A anistia é um ato formal, institucional, que muitas vezes encoberta criminosos dos mais avassaladores, perigosos e destrutivos. Nós temos na tradição da fé, na tradição do Novo Testamento, muitas histórias de perdão, mas uma é destacável nesse momento. É o perdão de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguiu aqueles escravos se convertiam ao Jesus de Nazaré, ao Jesus palestino. Perseguia matando, passando a cavalo e enfiando suas espadas nos mais humildes habitantes da Palestina e também de todo o Império Romano. Saulo de Tarso conheceu toda a geografia do Império, a serviço dos interesses do Império e a serviço daquele judaísmo apodrecido lá do Templo de Salomão. Judaísmo que virou hoje sionismo para matar palestinos. Saulo era um dos ativistas quando Estevão, o primeiro diácono do movimento cristão, destacado para servir, mas que também tinha dom para pregar. Lá estava Saulo como testemunha do apedrejamento de Estevão. Lá estava Saulo com as roupas de Estevão, que foi apedrejado em Jerusalém, nu. Lá estava Saulo com as roupas que foram respingadas pelo sangue de Estevão, o mártir, diácono primeiro do movimento cristão. E lá Saulo se deixou mover, ou pelo menos como origem de um processo de perdão. Mais tarde, na estrada de Damasco, Saulo se debulhou caído ao chão, caído à estrada. A estrada percorrida por ele na ida para matar. E agora na volta, quando ele fez uma reflexão profunda e aderiu à fé. Saulo buscou perdão, mas o perdão não lhe foi dado assim de graça. O perdão não foi lhe dado irresponsavelmente.
O perdão não foi alcançado como se fosse uma anistia burguesa, neoliberal, proto-fascista, embora esse conceito não existisse na época. O perdão foi um processo que durou 14 anos até que ele mostrou o seu espírito arrependido. Até que ele mostrou comportamentalmente o quanto se arrependeram e pediram perdão à comunidade, pediram perdão às lideranças, pediram perdão ao próprio Jesus. E ali então Paulo mostrou que tinha se arrependido, num processo metanoico de profunda transformação. Então ele foi incluído, como que abortivamente, como ele mesmo declarou depois, como apóstolo de Jesus, aquele que foi enviado, aquele que foi construir um perdão, aquele que foi construir um mundo novo, aquele que foi construir uma sociedade com novos valores. Paulo demonstrou. Então, o perdão deve ser alcançado para as pessoas, mas isso independe de anistia, isso independe de processo conspiratório, de processo violento como eles querem. É esse perdão que nós devemos alcançar. Mas precisam mostrar frutos. Precisam pedir perdão a esse país. Precisam reconhecer diante desse país os seus crimes. Precisam demonstrar a este povo brasileiro o quanto foram bandidos, maus, desonrados, mau caráter, porânico, com raízes no esgoto do ódio, o gabinete do ódio. É preciso que peçam perdão. É preciso depois que mostrem que pediram perdão e que foram perdoados, que se sentiram perdoados e avançar na construção justa, democrática, revolucionária desse país. Fora isso, não há conversa, não há anistia, não há complacência com o ódio e desses mesmos que se dispõem a matar de verdade, como mostra o relatório da Polícia Federal. Isto, assim dito, assim declarado, é questão de postura profética. Precisamos denunciar esses crimes, esse espírito anti-anistia e anunciar também o perdão, que não é desejo, mas é nova relação, é novo valor mediador de comportamentos, é novo valor mediador de um espírito que muda, de pessoas que se transformam. Isto é profético e é revolucionário, sem dúvida nenhuma.